curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta O Fundamento Último da Ciência Econômica, Ludwig von Mises. 2. A base ativista do conhecimento. 1. Homem e ação. O traço característico do homem é a ação. O homem almeja mudar algumas das condições de seu meio ambiente de modo a substituir um estado de coisas que não lhe convenha por outro que lhe convenha. Todas as manifestações de vida e comportamentos relativamente aos quais o homem difere de todos os outros seres e coisas por ele conhecidos são exemplos de ação, e só podem ser abordados de um ponto de vista que podemos denominar ativista. O estudo do homem, desde que não seja biologia, começa e termina com o estudo da ação humana. Ação é conduta intencional. Não se trata simplesmente de comportamento, mas de comportamento motivado por juízos de valor, com vistas a um determinado fim e guiado por ideias sobre a adequação ou inadequação de determinados meios. É impossível lidar com isso sem as categorias de causalidade e finalidade. Trata-se de comportamento consciente. Trata-se de fazer escolhas. Trata-se de volição, de uma demonstração da vontade. A ação é por vezes vista como a variedade humana da luta pela sobrevivência que é comum a todos os seres vivos. No entanto, aplicado a animais e plantas, o termo luta pela sobrevivência é uma metáfora. Seria um engano inferior qualquer coisa do seu uso. Ao aplicarmos literalmente o termo luta a animais e plantas, atribuímos-lhes a capacidade de tomar consciência dos fatores que ameaçam a sua existência, sua vontade de preservar a própria integridade e a faculdade mental de encontrar meios para sua preservação. Visto sob uma lente ativista, o conhecimento é uma ferramenta de ação. Sua função é assessorar o homem em como proceder nos seus esforços para eliminar desconforto. Nos estágios mais avançados da evolução do homem, desde as condições da Idade da Pedra até as do capitalismo moderno, o desconforto também se faz sentir pelo mero predomínio da ignorância sobre a natureza e o significado de todas as coisas. Nada importando se o conhecimento acerca dessas coisas fundamentais teria utilidade prática para qualquer planejamento tecnológico. Viver num universo cuja estrutura final e real não se tenha familiaridade cria por si só um sentimento de ansiedade. Eliminar essa angústia e dar aos homens certeza das coisas últimas tem sido, desde os primórdios, a preocupação da religião e da metafísica. Mais tarde, a filosofia do iluminismo e suas respectivas filiais garantiram que as ciências naturais resolveriam todos os problemas envolvidos. De todo modo, fato é que meditar sobre a origem e a essência das coisas, sobre a natureza do homem e seu papel no universo, interessa a muita gente. Vista deste ângulo, a pura busca por conhecimento, não motivada pelo desejo de melhorar as condições externas da vida, também é ação, ou seja, um esforço no sentido de alcançar um estado de coisas mais desejável. Outra questão é se a mente humana é capaz de solucionar completamente os problemas envolvidos. Pode-se objetar que a função biológica da razão é assistir o homem em sua luta pela sobrevivência e na remoção do desconforto. Qualquer passo para além dos limites fixados por esta função, disse, leva a fantásticas especulações metafísicas, insuscetíveis tanto de demonstração como de refutação. A onisciência está negada ao homem para sempre. Cada procura pela verdade deve, mais cedo ou mais tarde, porém inevitavelmente, levar a um dado irredutível. A categoria da ação é a categoria fundamental do conhecimento humano. Implica todas as categorias da lógica, bem como a da regularidade e causalidade. Implica a categoria de tempo e de valor. Abarca todas as manifestações específicas da vida humana, ao passo que as distingue das manifestações que a estrutura fisiológica do homem compartilha com as de todos os outros animais. Ao agir, a mente do indivíduo vê a si própria como distinta de seu meio ambiente, o mundo exterior, e tenta estudá-lo de modo a influenciar o curso dos eventos que nele ocorrem. 2. Finalidade. O que distingue o campo da ação humana do campo dos eventos externos, investigado pelas ciências naturais, é a categoria da finalidade. Não sabemos de quaisquer causas finais operantes no que chamamos natureza, mas sabemos que o homem escolhe e busca alcançar determinadas metas. Nas ciências naturais, procuramos por relações constantes entre vários eventos. Ao lidar com a ação humana, procuramos pelos fins que o agente quer ou quis obter e pelos resultados que sua ação teve ou haverá de ter. A clara distinção entre um campo da realidade do qual o homem não pode saber nada senão que se caracteriza pela regularidade na concatenação e sucessão dos eventos e um campo em que se dá o esforço intencional na busca por determinados fins, eis uma conquista advinda de uma longa evolução. O homem, ele próprio um ser agente,
inclinava-se primeiramente a explicar todos os eventos como a manifestação da ação de seres que agiam de um modo essencialmente indistinto do seu. O animismo atribuía a todas as coisas do universo a faculdade da ação. Mesmo tendo a experiência levado as pessoas a abandonarem essa crença, supunha-se que Deus ou que a natureza agisse de um modo indistinto dos modos da ação humana. Emancipar-se deste antropomorfismo é um dos fundamentos epistemológicos da ciência natural moderna. A filosofia positivista, que hoje em dia também se auto-intitula filosofia científica, acredita que essa rejeição ao finalismo pelas ciências naturais implica a refutação de todas as doutrinas teológicas, assim como dos ensinamentos das ciências da ação humana. Finge que as ciências naturais podem solucionar todos os enigmas do universo e fornecer uma resposta alegadamente científica a todas as questões que possam perturbar a humanidade. Contudo, as ciências naturais em nada contribuíram nem podem contribuir para o esclarecimento dos problemas com que a religião tenta lidar. O repúdio do antropomorfismo ingênuo que imaginava um ser supremo tal como um ditador ou um relojoeiro foi realização da teologia e da metafísica. Sobre a doutrina de que Deus difere totalmente do homem e que sua essência e natureza sejam inacessíveis aos mortais, as ciências naturais nada têm a dizer. O transcendente está para além do domínio sobre o qual a física e a fisiologia transmitem informação. A lógica não pode provar nem contestar o núcleo de doutrinas teológicas. Tudo o que é ciência, à parte a história, pode fazer a este respeito é expor as falácias da mágica e das superstições e práticas fetichistas. Ao negar a autonomia das ciências da ação humana e sua categoria das causas finais, o positivismo enuncia um postulado metafísico cuja veracidade não pode comprovar com quaisquer descobertas dos métodos experimentais das ciências naturais. Aplicar à descrição do comportamento do homem os mesmos métodos que as ciências naturais aplicam ao lidar com o comportamento do rato ou do ferro é um passatempo gratuito. Os mesmos eventos externos produzem em homens diferentes, e nos mesmos homens em tempos diferentes, reações diferentes. As ciências naturais são impotentes perante esta irregularidade. Seus métodos dão conta apenas de eventos governados por um padrão regular. Ademais, não comportam os conceitos de significado, de valoração e de fins. 3. Valoração. Valorar é a reação emocional do homem aos vários estados de seu meio ambiente, tanto do mundo exterior como das condições fisiológicas de seu próprio. O homem distingue entre estados mais e menos desejáveis, na expressão dos otimistas, ou entre males maiores e menores, como os diriam prontamente os pessimistas. Ele age quando crê que a ação pode resultar na substituição de um estado menos desejável por outro mais desejável. O fracasso das tentativas de aplicar os métodos e princípios epistemológicos das ciências naturais aos problemas da ação humana deve-se ao fato de que essas ciências não dispõem de ferramentas para lidar com a valoração. Na esfera dos fenômenos que estudam, não há espaço para qualquer comportamento propositado. O próprio físico e a sua pesquisa são entidades exteriores à sua órbita de investigação. Juízos de valor não podem ser percebidos pela observação de quem conduz o experimento nem descritas pelas sentenças protocolares da linguagem da física. Não obstante, também do ponto de vista das ciências naturais, são fenômenos reais, pois constituem um elo necessário na cadeia de eventos que produz determinado fenômeno físico. O físico pode, hoje, achar graça na doutrina que interpretava certos fenômenos físicos como o efeito de um rho evacue, mas não percebe que os postulados do panfisicalismo não são menos ridículos. Se elimina toda referência a juízos de valor, torna-se impossível dizer o que quer que seja sobre as ações do homem, isto é, sobre todo o comportamento que não se reduz à consumação de processos fisiológicos que se dão no corpo humano. 4. A quimera da ciência unificada. O objetivo de todos os tipos de positivismo é silenciar as ciências da ação humana. A bem da argumentação podemos nos abster de analisar as contribuições do positivismo à epistemologia das ciências naturais no que diz respeito tanto à sua originalidade quanto à sua solidez. Também não precisamos nos delongar sobre os motivos por trás das coléricas investidas dos autores positivistas contra o procedimento não científico da economia e da história. Eles advogam determinadas reformas políticas, econômicas e culturais que, segundo creem, trarão a salvação da humanidade e a glória eterna. Não podendo refutar a crítica devastadora que seus planos fantásticos encontraram por parte dos economistas, eles querem suprimir a ciência funesta. A questão de saber se o termo ciência deve ser aplicado apenas às ciências naturais ou também à praxeologia e à história é meramente linguística, e sua solução varia com os usos de cada língua. Em inglês, o termo ciência, para muitos,
refere-se apenas às ciências naturais. Em alemão, é praxe falar-se em Geschichtswissenschaft e chamarem-se os vários ramos da história de Wissenschaft, a exemplo de Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Kunstwissenschaft, Kriegswissenschaft. Pode-se desprezar o problema como meramente verbal, uma sofismação besta acerca de palavras. Augusto Comte postulava uma ciência empírica da sociologia, a qual, modelada a partir do esquema da mecânica clássica, deveria lidar com as leis da sociedade e dos fatos sociais. As muitas centenas de milhares de adeptos de Comte chamam a si próprios de sociólogos, e aos livros que publicam, de contribuições à sociologia. Na verdade, eles lidam com vários capítulos da história mais ou menos negligenciados até agora e, em grande medida, procedem de acordo com os aqui provados métodos da pesquisa histórica e etnológica. É irrelevante se mencionam nos títulos de seus livros o período e a área geográfica com que estejam lidando. Seus estudos empíricos sempre e necessariamente referem-se a uma determinada época e descrevem fenômenos que vieram a surgir, transformar-se e desaparecer no fluxo do tempo. Os métodos das ciências naturais não podem ser aplicados ao comportamento humano porque este comportamento, a parte o que lhe qualifica de humano e é estudado pela ciência priorística da praxeologia, carece da peculiaridade que caracteriza os eventos no campo das ciências naturais, a saber, a regularidade. Não há como confirmar nem rejeitar por meio de raciocínio discursivo as ideias metafísicas que estão na base do alardeado programa da ciência unificada, exposto na Enciclopédia Internacional da Ciência Unificada, a Sagrada Escritura do positivismo lógico, do panfisicalismo e do empirismo intolerante. Paradoxalmente o bastante, essas doutrinas, tendo partindo de uma rejeição radical da história, pedem-nos que encaremos todos os eventos como parte do tema de uma exaustiva história cósmica. O que sabemos sobre eventos naturais, por exemplo, sobre o comportamento do sódio e das alavancas, só pode ser válido, dizem, para o período de agregação cósmica vivido por nós mesmos e pelas gerações anteriores de cientistas. Não há razão para atribuir a afirmativas físicas ou mecânicas qualquer tipo de universalidade em vez de tratá-las como históricas. Deste ponto de vista, as ciências naturais tornam-se um capítulo da história cósmica. Não há conflito entre fisicalismo e história cósmica. Temos de admitir que nada sabemos sobre as condições num período da história cósmica ao qual as afirmativas do que em nosso tempo chamamos de ciências naturais não mais tenham validade. Quando falamos de ciência e conhecimento, temos em mente apenas as condições que nosso viver, pensar e agir nos permitem investigar. O que está para além das condições deste estado de coisas, talvez temporariamente limitado, é, para nós, um território desconhecido e incognoscível. No setor do universo que é acessível à nossa mente perscrutadora, predomina um dualismo na sucessão e concatenação dos eventos. Há, por um lado, o campo dos eventos externos, dos quais só podemos perceber a predominância de relações mútuas e constantes entre uns e outros, e por outro, o campo da ação humana, do qual nada podemos perceber sem que recorramos à categoria da finalidade. Todas as tentativas de desconsiderar este dualismo se impõem por predisposições metafísicas arbitrárias, acarretam puro nonsense e de nada valem a ação prática. A diferença que existe entre o comportamento do sódio e o de um autor que se refira ao sódio em seus escritos não pode ser apagada por nenhuma referência à possibilidade de ter um dia havido ou de futuramente haver períodos da história cósmica sobre cujas condições nada sabemos. Todo nosso conhecimento deve ter em conta o fato de que, com relação ao sódio, nada sabemos sobre causas finais por trás de seu comportamento, ao passo que sabemos, ao escrever um ensaio sobre o sódio, por exemplo, esse homem almeja determinados fins. As tentativas do behaviorismo, ou da behaviorística, em lidar com a ação humana segundo o esquema estímulo-resposta falharam miseravelmente. É impossível descrever qualquer ação humana sem fazer referência tanto ao significado que o agente dá ao estímulo como ao fim a que se dirige a sua resposta. Também sabemos do fim que impele os defensores de todas essas compulsões que hoje em dia pavoneiam-se sob o nome de ciência unificada. Seus autores são movidos pelo complexo ditatorial. Querem lidar com seus semelhantes, tal como um engenheiro lida com os materiais de que ele utiliza para construir casas, pontes e máquinas. Querem suplantar as ações de seus semelhantes com engenharia social, e com o seu próprio plano, único e global, os planos de todos os demais. Veem a si próprios no papel de um ditador, o Duce, o Führer, o czar da produção, em cujas mãos todos os outros espécimes da humanidade não passam de peões num jogo de xadrez. Se referem à sociedade como um agente em ação,
querem dizer eles mesmos. Se dizem que a ação consciente da sociedade deve substituir a anarquia predominante no individualismo, querem dizer sua própria consciência de mais ninguém. 5. Os dois ramos da ciência da ação humana. Há dois ramos das ciências da ação humana, de um lado a praxeologia, do outro, a história. A praxeologia a priorística parte da categoria a priori da ação para desenvolver tudo o que contém. Por razões práticas, a praxeologia, via de regra, não se demora sobre os problemas que não lhe sirvam para o estudo da realidade da ação humana, restringindo-se àqueles necessários à elucidação do que se passa na realidade. Pretende lidar com a ação que se dá sob as condições que o agente homem tem diante de si. Isto não altera o caráter puramente a priorístico da praxeologia, mas tão somente delimita o campo que os praxeologistas costumeiramente escolhem para os seus trabalhos individuais. Eles fazem referência à experiência apenas de modo a separar os problemas que interessam para o estudo do homem como ele realmente age de outros que ofereçam interesse meramente acadêmico. Saber se determinados teoremas da praxeologia se aplicam ou não a um determinado problema da ação depende de que se estabeleça o fato de terem ou não presunções que caracterizam esse teorema algum valor para a cognição da realidade. Com efeito, isto não depende de saber se essas presunções correspondem ou não ao real estado de coisas que os praxeologistas querem investigar. As construções imaginárias que são as principais, ou, como diriam alguns, as únicas, ferramentas mentais da praxeologia descrevem condições que nunca podem estar presentes na realidade da ação, muito embora sejam indispensáveis à expressão do que esteja acontecendo nessa realidade. Até o mais fanático dos defensores de uma interpretação empirista dos métodos da economia emprega a construção imaginária de uma economia uniformemente circular, equilíbrio estático, ainda que tal estado de coisas seja irrealizável. Na esteira da análise de Kant, filósofos levantaram a seguinte questão: como pode a mente humana, por meio do pensamento a priorístico, lidar com a realidade do mundo exterior? No que diz respeito à praxeologia, a resposta é óbvia. Tanto o pensamento a priorístico e o raciocínio, de um lado, como a ação humana, de outro, são manifestações da mente humana. A estrutura lógica da mente humana cria a realidade da ação. Razão e ação são congêneres e homogêneas, dois aspectos do mesmo fenômeno. Neste sentido, podemos aplicar à praxeologia a máxima de Empédocles: só há conhecimento do semelhante pelo semelhante. Alguns autores têm levantado a questão um tanto fútil de saber como um praxeologista reagiria a uma experiência que contradissesse os teoremas de sua doutrina priorística. A resposta é: do mesmo modo como um matemático reagirá à experiência de não haver diferença entre 2 maçãs e 7 maçãs, ou como um lógico à experiência de serem A e não idênticos. A experiência relativa à ação humana pressupõe a categoria da ação humana e tudo o que dela deriva. Se não fizermos referência ao sistema do a priori praxeológico, não devemos nem podemos falar de ação, mas apenas de eventos a ser descritos nos termos das ciências naturais. A consciência dos problemas visados pelas ciências da ação humana é condicionada pela familiaridade com as categorias a priori da praxeologia. A propósito, vale observarmos que toda experiência no campo da ação humana é especificamente histórica, isto é, a experiência de um fenômeno complexo, que não pode jamais falsificar um teorema do modo como um experimento laboratorial pode falsificar afirmações das ciências naturais. Até o momento, a única parte da praxeologia que se consolidou em um sistema científico é a economia. Um filósofo polonês, Tadeusz Kotarbiński, está tentando desenvolver um novo ramo da praxeologia, a teoria praxeológica do conflito e da guerra, em contraposição à teoria da cooperação ou economia. O outro ramo das ciências da ação humana é a história. Ela compreende a totalidade da experiência adquirida com a ação humana. É o seu registro metodicamente organizado, a descrição dos fenômenos, tal como eles aconteceram, ou seja, no passado. O que distingue as descrições feitas pela história daquelas feitas pelas ciências naturais é que elas não se interpretam à luz da categoria da regularidade. Quando o físico diz C encontra B, resulta C. Ele quer afirmar, independentemente do que digam os filósofos, que haverá C quando I onde quer que a encontre B em circunstâncias análogas. Quando o historiador faz referência à Batalha de Canas, ele sabe que está falando do passado e que essa batalha em particular não será travada novamente. A experiência é uma atividade mental uniforme. Não há dois ramos diferentes da experiência,
um a que recorrem às ciências naturais e outro a que recorre à pesquisa histórica. Cada ato da experiência é uma descrição do que aconteceu nos termos do equipamento lógico e praxeológico do observador e de seu conhecimento em matéria de ciências naturais. É a atitude do observador que interpreta a experiência ao adicioná-la à sua reserva previamente acumulada de fatos vividos. O que distingue a experiência do historiador da do naturalista e do físico é a busca pelo significado que o evento teve ou tem, tanto para aqueles que tiveram papel decisivo em provocá-lo como para quem tenha sido afetado pela sua ocorrência. As ciências naturais desconhecem causas finais. Para a praxeologia, a finalidade é a categoria fundamental. Não obstante, a praxeologia se abstrai do conteúdo concreto dos fins a que almejam os homens. É a história que lida com fins concretos. Para ela, a questão principal é: que significado os agentes atribuíram à situação em que se encontravam? Que significado tinha a sua reação e, finalmente, que resultado tiveram essas ações? A autonomia da história, ou melhor, das várias disciplinas históricas, consiste em sua dedicação ao estudo do significado. Talvez nunca seja demais enfatizar que os historiadores, quando dizem significado, referem-se ao significado que os homens individuais, os próprios agentes, quem tenha sido afetado por suas ações ou mesmo os historiadores, viram nas ações. A história como tal nada tem em comum com o ponto de vista das filosofias que pretendem conhecer o significado que Deus ou um semideus, tal como as forças produtivas materiais no esquema de Marx, atribui aos mais diversos eventos. 6. O caráter lógico da praxeologia. A praxeologia é priorística. Todos os seus teoremas são produtos de raciocínio dedutivo a partir da categoria da ação. Se os juízos da praxeologia devem ser chamados de sintéticos ou de analíticos, e se seu modo de proceder qualifica-se ou não como meramente tautológico, são questões de interesse meramente verbal. O que a praxeologia afirma com relação à ação humana em geral é estritamente válido, sem qualquer exceção, a toda ação. Existe ação e existe a ausência de ação, mas nada no meio do caminho. Toda ação é uma tentativa de trocar um estado de coisas por outro, e tudo o que a praxeologia declara sobre a troca diz respeito exclusivamente a isso. Lidando com qualquer ação, deparamo-nos com os conceitos fundamentais de fins e meios, êxito ou fracasso, lucro ou prejuízo, custos. Uma troca pode ser tanto direta como indireta, ou seja, efetivada pela interposição de um estágio intermediário. Se uma determinada ação foi ou não troca indireta, a experiência que deve determinar. No entanto, caso tenha sido indireta, tudo o que a praxeologia diz sobre a troca indireta em geral se lhe aplica rigorosamente. Todo o teorema da praxeologia é deduzido, por raciocínio lógico, da categoria da ação. Partida da certeza podítica fornecida pelo raciocínio lógico que parte de uma categoria a priori. O praxeologista introduz na cadeia do raciocínio praxeológico certas suposições sobre as condições do meio ambiente em que se desenrola a ação. Tenta, então, descobrir como essas condições especiais afetam o resultado a que o seu raciocínio deve levar. Se as reais condições do mundo exterior têm ou não correspondência nessas suposições, a experiência é que diz. Contudo, em caso positivo, todas as conclusões obtidas pelo raciocínio praxeológico logicamente correto descrevem estritamente o que se passa na realidade. 7. O caráter lógico da história. A história, no sentido mais amplo do termo, e a totalidade de experiência. História é experiência, e toda experiência, histórica. A história também compreende toda a experiência das ciências naturais. O que caracteriza tais ciências naturais é o fato de elas abordarem o material da experiência com a categoria de uma regularidade estrita na sucessão dos eventos. No sentido mais restrito do termo, isto é, como a totalidade da experiência relativa à ação humana, a história não deve nem pode referir-se a essa categoria. Isto a distingue epistemologicamente das ciências naturais. Experiência é sempre experiência do passado. Não há experiência nem história no futuro. Seria desnecessário repetir este truísmo se não fosse pelo problema das previsões econômicas feitas por estatísticos, sobre as quais falaremos mais tarde. A história é o registro de ações humanas. Ela estabelece o fato de que os homens, inspirados por determinadas ideias, fazem determinados juízos de valor, escolhem determinados fins e recorrem a determinados meios para obtê-los. Ademais, lida com o resultado de suas ações, o estado de coisas provocado pela ação. O que distingue as ciências da ação humana das ciências naturais não são os eventos investigados, mas o modo como elas os tomam. Os mesmos eventos apresentam-se diferentemente quando vistos à luz da história e quando vistos à luz da física ou da biologia. O que interessa ao historiador no caso de um assassinato ou de um incêndio não é o que interessa ao fisiologista ou ao químico.
a não ser que estejam atuando como peritos num tribunal de justiça. Para o historiador, os eventos do mundo exterior que se estudam pelas ciências naturais só contam na medida em que afetam ou se devem à ação humana. O dado irredutível em histórias chama-se individualidade. Quando o historiador alcança seu ponto intransponível, ele refere-se à individualidade. Ele explica um evento, a origem de uma ideia ou a perpetração de uma ação, remontando à atividade de um homem ou de um grande número de homens. Ele, então, depara-se com a barreira que impede as ciências naturais de lidar com as ações dos homens, isto é, com nossa incapacidade de saber como determinados eventos externos produziram, nas mentes dos homens, determinadas reações, ou seja, ideias e vontades. Tem-se feito vãs tentativas para rastrear a ação humana até os fatores que se podem descrever pelos métodos das ciências naturais, ressaltando o fato de que o impulso de autopreservação e propagação da espécie está fundido em cada criatura. Fome e sexo foram proclamados as principais ou mesmo as únicas fontes da ação humana. No entanto, não se pode negar o predomínio de diferenças significativas entre o modo como esses impulsos biológicos afetam o comportamento do homem e o modo como afetam o comportamento de seres não humanos, e que o homem, além da satisfação de seus impulsos animais, almeja também a obtenção de outros fins que são especificamente humanos e, portanto, geralmente considerados mais elevados. Que a estrutura fisiológica do corpo humano, sobretudo os apetites do estômago e das glândulas sexuais, afeta as escolhas do homem agente, disso os historiadores jamais se esqueceram. Afinal, o homem é um animal. Contudo, ele é um animal que age. Ele opta entre fins conflitantes. E é precisamente este o tema da praxeologia e da história. 8. O método timológico. O meio ambiente em que o homem age é moldado, de um lado, pelos eventos naturais, e de outro, por toda ação humana. O futuro para o qual o homem se planeja é codeterminado pelas ações das pessoas que se planejam e que agem como ele. Querendo obter êxito, ele deve antecipar-se à sua conduta. A incerteza do futuro deve-se não somente à incerteza relativa às futuras ações de outrem, mas também à insuficiência de conhecimentos sobre vários eventos naturais que importam a ação. A meteorologia fornece alguma informação sobre os fatores que determinam as condições atmosféricas, mas este conhecimento permite ao especialista prever o clima com alguma probabilidade no máximo por alguns dias, nunca por períodos mais longos. Há outros campos em que a previdência do homem é ainda mais limitada. Tudo o que ela pode fazer é lidar com condições tão insuficientemente conhecidas é dispor do que as ciências naturais lhe provêm, por mais restrito que seja. Radicalmente distintos dos métodos aplicados quando se consideram eventos naturais são aqueles empregados pelo homem na previsão da conduta dos seus semelhantes. Por muito tempo a filosofia e a ciência deram pouca atenção a esses métodos. Eles eram tomados como não científicos e indignos de consideração da parte de pensadores sérios. Quando começaram a lidar com eles, os filósofos os chamaram de psicológicos. Este termo, no entanto, tornou-se inapropriado quando desenvolveram-se as técnicas da psicologia experimental, e quase tudo que as gerações anteriores chamavam de psicologia foi totalmente rejeitado como não científico ou atribuído a uma classe de atividades desdenhosamente denominada mera literatura ou psicologia literária. Os defensores da psicologia experimental estavam certos de que, um dia, seus experimentos laboratoriais forneceriam uma solução científica para todos os problemas sobre os quais, diziam, as ciências tradicionais do comportamento humano balbuciavam tagarelices infantis ou metafísicas. Na verdade, a psicologia experimental nada tem ou já teve a dizer sobre os problemas que as pessoas têm em mente quando se referem à psicologia no tocante às ações de seus semelhantes. O problema primário e central da psicologia literária é o significado, algo que está fora do âmbito de qualquer ciência natural e de quaisquer procedimentos laboratoriais. Enquanto a psicologia experimental é um ramo das ciências naturais, a psicologia literária lida com a ação humana, isto é, com ideias, juízos de valor e vontades que determinam a ação. Como o termo psicologia literária é um tanto pesado e não nos permite formar um adjetivo correspondente, tenho sugerido sua substituição pelo termo timologia. A timologia é um ramo da história ou, na expressão de Collingwood, pertence à esfera da história. Ela trata dos procedimentos mentais humanos que determinam as ações dos homens. Lida com os processos mentais que resultam num determinado tipo de comportamento, com as reações da mente às condições do meio ambiente do indivíduo. Lida com algo invisível e intangível, que não se pode perceber pelos métodos das ciências naturais. Não obstante, as ciências naturais tendem a admitir que, do seu ponto de vista, este fator deva ser considerado real,
visto ser um elo numa cadeia de eventos que resulta em mudanças na esfera cuja descrição consideram o campo específico de seus estudos. Ao analisar e demolir a postulação do positivismo de Comte, um grupo de filósofos e historiadores conhecido como Surstelt e Schule desenvolveu a categoria do entendimento, Verstehen, que já tinha sido familiar a outros autores. Este entendimento específico das ciências da ação humana visa estabelecer que os homens atribuem um determinado significado ao estado do seu meio ambiente, que eles valoram esse estado e que, motivados por esses juízos de valor, recorrem a determinados meios para preservar ou alcançar um determinado estado de coisas, distinto daquele que prevaleceria caso se abstivessem de qualquer reação propositada. O entendimento lida com juízos de valor, com a escolha dos fins e dos meios a serem empregados para sua obtenção, e com a valoração do resultado das ações praticadas. Os métodos de investigação científica são categoricamente indistintos dos procedimentos aplicados por todo mundo na banalidade do dia a dia. São apenas mais refinados e, na medida do possível, depurados de inconsistências e contradições. O entendimento não é um método de investigação próprio somente aos historiadores. As crianças o praticam tão logo superam o estado meramente vegetativo de seus primeiros dias e semanas. Não há resposta consciente do homem a nenhum estímulo que não seja orientada pelo entendimento. O entendimento pressupõe e implica a estrutura da mente humana, com todas as categorias a priori. A lei biogenética representa a ontogênese do indivíduo como uma recapitulação abreviada da filogenia da espécie. De modo análogo, podem-se descrever mudanças na estrutura intelectual. A criança, em seu desenvolvimento pós-natal, recapitula a história da evolução intelectual da humanidade. O bebê de peito torna-se etimologicamente humano quando começa a lhe ocorrer vagamente que um fim desejado pode ser obtido por um determinado modo de comportamento. Os seres não humanos jamais ultrapassam impulsos instintivos e reflexos condicionados. O conceito de entendimento foi primeiramente elaborado por filósofos e historiadores que queriam refutar a detração dos métodos da história por parte dos positivistas. Isto explica por que foi originalmente tratado apenas como uma ferramenta mental para o estudo do passado. Ocorre que os serviços que o entendimento presta ao homem na elucidação do passado são apenas uma fase preliminar nos esforços para antecipar o que pode acontecer no futuro. De um ponto de vista prático, o homem parece interessado no passado somente de modo a poder precaver-se para o futuro. As ciências naturais lidam com a experiência, que é sempre necessariamente o registro do ocorrido no passado, porque as categorias de regularidade e causalidade tornam tais estudos úteis na orientação da ação tecnológica, que, sempre e inevitavelmente, visam o arranjo das condições futuras. O entendimento do passado presta serviço similar ao fazer da ação a mais bem-sucedida possível. Visa a antecipação das condições futuras, na medida em que dependem de ideias, valorações e ações humanas. A não ser pelas de Robinson Crusoe antes de encontrar seu sexta-feira, não há ação que se possa planejar ou executar sem que se atente agudamente ao que os semelhantes do agente farão. A ação implica o entendimento das reações dos outros. A antecipação dos eventos na esfera explorada pelas ciências naturais baseia-se nas categorias de regularidade e causalidade. Há, em alguns desvios, pontes que podem vir abaixo com um caminhão carregado de 10 toneladas. Não esperamos que tal carga derrubasse a ponte George Washington. Nós confiamos firmemente nas categorias em que se funda nosso conhecimento físico e químico. Ao lidar com as reações de nossos semelhantes, não podemos confiar em tal regularidade. Supomos que, em grande medida, a conduta das pessoas no futuro, mantidas constantes as demais condições, não irá desviar-se de sua conduta no passado sem uma razão especial, pois supomos que o que determinou a sua conduta no passado também a determinará futuramente. Por diferentes que saibamos ser em relação aos outros, tentamos adivinhar como eles vão reagir a mudanças em seu meio ambiente. Construímos a partir do que sabemos sobre o comportamento de um homem no passado um esquema sobre o que chamamos seu caráter. Supomos que esse caráter não mudará sem a interferência de razões especiais e, dando um passo além, tentamos mesmo predizer como determinadas mudanças nas condições afetarão suas ações. Comparadas à certeza aparentemente absoluta que nos fornecem algumas das ciências naturais, estas suposições e as conclusões delas tiradas se nos apresentam um tanto instáveis. Os positivistas podem ridicularizá-las como não científicas. Ainda assim, são a única abordagem disponível ao problema considerado indispensável à consumação de qualquer ação num ambiente social. O entendimento não lida com o lado praxeológico da ação humana. Refere-se a juízos de valor e à escolha de fins e de meios por parte de nossos semelhantes. Não se refere ao campo da praxeologia e da economia,
e sim ao campo da história. Trata-se de uma categoria etimológica. O conceito de um caráter humano é um conceito etimológico. Seu conteúdo concreto deriva, em cada caso, da experiência histórica. Nenhuma ação pode ser planejada e executada sem entendimento do futuro. Mesmo uma ação de um indivíduo isolado é guiada por determinadas suposições sobre os futuros juízos de valor do agente e, nesta medida, determinada pela imagem que ele tem de seu próprio caráter. O termo especular foi originalmente empregado para denotar qualquer tipo de meditação e de formação de opinião. Hoje, é empregado com uma conotação ultrajante para denegrir aqueles que, na economia de mercado capitalista, sobressaem-se ao homem médio na antecipação das futuras reações de seus semelhantes. O fundamento lógico desse uso semântico reside na inabilidade que as pessoas de pouca visão têm em perceber a incerteza do futuro. Elas não se dão conta de que todas as atividades de produção visam satisfazer os futuros quereres mais urgentes, e de que nenhuma certeza sobre o futuro se encontra à disposição hoje. Elas não têm ciência do fato de que existe um problema qualitativo em precaver-se para o futuro. Em nenhum escrito dos autores socialistas vê-se a mais mínima alusão ao fato de que um dos principais problemas da condução das atividades de produção consiste em antecipar as futuras demandas dos consumidores. Toda ação é uma especulação, isto é, guia-se por determinada opinião acerca das condições incertas do futuro. Esta incerteza prevalece mesmo em atividades de curto prazo. Não há como saber se um fato inesperado virá tornar inútil tudo quanto se preparou para o dia seguinte ou para a próxima hora.